Olá pessoas, eu sei que eu tô um tempo desaparecido, mas é porque a vida rolou pra mim. Mas enfim, aqui está tudo que eu assisti em agosto de 2024. Eu comecei o mês com o Planeta Selvagem. Tá bom, que tipo de filme é esse? Por que é que os franceses são tão bons em fazer ficção científica psicodélica? Esse filme é uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida e extremamente uma das mais emocionantes. A animação em estilo cut-out é uma coisa que eu nunca tinha visto antes na história do cinema, e a história também é bastante cruel. Mas a crueldade do filme não é Tarantino, e sim, eu vou te fazer ver o quão cruel o ser humano é. É um filme muito impressionante, mas é um filme que eu definitivamente não vou ver de novo tão cedo. Outro filme que eu vi foi Estômago. Esse é um filme que meu professor da faculdade de cinema deu spoiler, e por isso por muitos anos eu fiquei meio que não interessado em ver, já que eu sabia como é que ele ia acabar. Mas eu fiquei surpreso com esse filme. Talvez a única coisa de ruim é que para um filme sobre gastronomia, a comida não parece tão impactante quanto devia ser, só que isso também tem que ver que é um filme mais sobre a criminalidade do que sobre gastronomia em si. Ainda assim, é um excelente filme, o personagem principal tem uma aura de inocência que é difícil de se ver no filme brasileiro, ainda assim é um bom filme. Depois eu assisti Coraline nos cinemas. Esse filme continua sendo uma das melhores obras-primas que eu já vi no cinema. Qualquer um que tenha um pouco de interesse sobre stop motion tem que assistir esse filme por causa do quão grandioso que é. Cada detalhe desse filme foi meticulosamente pensado a nível de perfeição. É incrível o quanto esse filme me assustou, mesmo sabendo o que ia acontecer e mesmo já tendo visto esse filme umas 4 vezes. Assista se puder, porque ele é ótimo. Depois eu assisti Kung Fu Panda. Kung Fu Panda é uma dessas franquias que recebe todo o amor que devia, mas eu sempre acho que devia receber um pouquinho mais, porque no fim das contas é um filme extremamente divertido. Eles conseguem contar uma ótima história de Kung Fu, ao mesmo tempo que tem elementos de fantasia e com uma boa animação. Talvez comparado com outro filme da DreamWorks que está nessa lista, a animação não seja tão impactante assim, mas é um bom filme, tipo, eu me diverti vendo esse filme. E o que mais você pode querer de uma animação? Outro filme que eu vi foi A História de Adele Hugo. Esse é um dos filmes do Truffaut que eu não sabia que existia, e eu tive a sorte de ver ele na tela grande. Simplificando a história, é sobre a vida real da Adele Hugo, a filha do escritor francês Victor Hugo, que vai para o Canadá à procura de um homem. A coisa mais impactante do filme é a atuação da atriz principal, o quanto desesperada ela consegue ser em alguns momentos. É um belo melodrama francês que mostra que o Truffaut consegue entender a mentalidade humana com um nível de maestria interessante. Depois assisti Filho de Boi. Filho de Boi foi o segundo filme brasileiro que eu vi nos cinemas esse mês e foi meio que decepcionante. Basicamente é a história de um garoto do sertão que se junta ao circo e não tem nada de muito mais especial do que isso. A história tenta ser onírica, em alguns modos até chegando ao nível de cinema transcendental, só que não é boa, tipo, eu fiquei entediado nesse filme. E por mais que você queira contar uma história importante, se o público fica entediado, o filme não é interessante. Eu fiquei 40 minutos antes de desistir do filme, aí então eu fui pra casa ver o filme do Capitão Cueca. Esse filme não tem direito de ser tão bom quanto é. Eu não sabia que esse filme ia ser tão engraçado, tão divertido e até mesmo tão inusitado pra animação. Eles usam técnicas diferentes de animação em alguns momentos, incluindo algumas baseadas nos próprios livros. A comédia é muito engraçada, é muito divertida. Enfim, o filme do Capitão Cueca. Eu assisti esse filme, eu gostei desse filme. Esse filme devia ser visto por mais gente. Esse filme é muito divertido. Caraca, veja esse filme, é legal demais. Depois eu assisti Wolverine e Deadpool. Apesar de eu amar o primeiro filme da franquia, eu tenho que admitir que a franquia só tem ficado cada vez mais fraca com cada filme. Esse filme foi melhor em termos de história do que o segundo, mas em termos de comédia eu achei muito repetitivo. Foi engraçado, foi divertido, eu achei interessante em alguns momentos, mas assim, eu não sou nerd. Você provavelmente vai achar uma opinião muito mais rica de um nerd aí da internet. Foi um filme legal, mas eu não vou ver de novo, tenho certeza disso. E o último filme que eu vi foi Stop Making Sense do Talking Heads. Ok, eu amo o Talking Heads. A primeira música que eu aprendi a tocar no baixo foi uma música do Talking Heads. Então, obviamente, eu assisti esse filme imediatamente, assim que possível. Eu não assisti numa plateia lotada, o que me deixou um pouco decepcionado, e ainda mais que a plateia ficou muito parada, né? Tinha muita pouca gente dançando em cima da tela. Esse filme foi um filme pra você ver e dançar e cantar e tudo junto, porque esse filme é fantástico.
é o melhor filme-concerto que eu já vi. Bem, foi isso que eu assisti em agosto de 2024. Desculpa de novo a falta de frequência nesses vídeos, é porque aconteceu algumas coisas comigo na minha vida pessoal. Mas enfim, o que você assistiu esse mês? Deixa aqui nos comentários e te vejo no próximo vídeo.